mas quem vai liderar a oposição ao governo Lula é o bolsonarismo. O bolsonarismo é a principal força social e política hoje da direita brasileira. Eles assumiram a hegemonia da esquerda, da direita brasileira, substituindo essa velha direita neoliberal aí do PSDB e Companhia Limitada. A gente estava aqui mostrando, antes de você chegar, os principais trechos dessa sessão de ontem, que foi aí uma baixaria, né? Não sei se você chegou a assistir ela inteira, se deu para mim, mas queria que você comentasse como você está vendo a saída dele, do Dino, pela segunda vez na Câmara, e hoje teremos o Silvio Almeida. Qual que é a sua expectativa também? Eu vi alguns trechos da entrevista, e claro, eu acho que o Flávio Dino está conseguindo, com muita paciência, manter a compostura diante da degradação política e moral que representa essa bancada bolsonarista na Câmara dos Deputados, né? Agora, isso é uma parte do jogo, gente. Agora, quer dizer, durante 4 anos, a gente da oposição ficou convocando o ministro do Bolsonaro o tempo todo, semana toda, para eles ficarem lá se explicando. Bom, agora a gente é governo, vai acontecer a mesma coisa do outro lado. Eu acho que até agora o Flávio Dino tem conseguido manter aí uma postura irretocável, né? E, de alguma forma, demonstra também para fora, para a sociedade brasileira, para além da nossa bolha, como é que essa turma pretende levar a oposição deles ao governo Lula, né? Ainda tem gente que acha que a oposição ao governo Lula vai ser a oposição do PSDB, de uma parte do União Brasil, uma parte do Republicanos, que a oposição vai ser a Faria Lima. Pode ser que você tenha oposição desses setores todos, mas quem vai liderar a oposição ao governo Lula é o bolsonarismo. O bolsonarismo é a principal força social e política hoje da direita brasileira. Eles assumiram a hegemonia da esquerda, da direita brasileira, substituindo essa velha direita neoliberal aí do PSDB e Companhia Limitada. Então, hoje, a força que vai liderar a oposição a nós é o bolsonarismo. E eles usam de recursos com os quais nem sempre a gente está muito acostumados, né? Não só as mentiras, não só as fake news, mas as agressões, a gritaria, baixaria que eles promoveram ontem lá na audiência com o Flávio Dino. Então, de alguma forma, essa nova etapa que nós estamos entrando, né, que é uma etapa de lidar com uma oposição de extrema-direita, traz alguns desafios. Eu acho que até agora o Flávio tem respondido muito bem. Acho que o Silvio Almeida hoje também vai dar uma resposta à altura, né? O Silvio é um cara preparadíssimo. Então, acho que por enquanto o governo está indo bem aí, mas é bom para mostrar que nós estamos numa outra etapa histórica, né? Num outro momento da política brasileira, onde a oposição que vai ser feita é outro tipo de oposição. Ontem eu estava vendo um vídeo circulando na internet de uma montagem, uma pessoa, não sei quem dançando num palco e tal, e os bolsonaristas dizendo que essa pessoa que estava dançando era o Camilo Santana, e dizendo, olha só o que é o ministro da Educação do Brasil, o sujeito dançando em cima de um palco, não sei o quê. Então, assim, é mentira. Na boquinha da garrafa, era uma coisa assim, era uma dança erotizada. O cara não tem nada a ver com o Camilo, e eles nada muito diferente. Nada a ver. Então é isso, quer dizer, outro dia uma amiga minha pegou um táxi aqui em São Paulo e me disse que o taxista começou a falar mal do PT, da esquerda, do governo Lula e tal, e falou, pô, agora vão colocar esse tal de Paulo Freire como ministro da Educação. Então, assim, é uma quantidade de maluquice, gente, e eles, claro, se alimentam de um desconhecimento, de uma certa, né, não há um domínio por parte da sociedade do debate em torno da política, de quem são os personagens, né? Então é muito fácil. Nós vamos lidar com isso pelos próximos anos, como já estamos lidando já nos últimos anos, né? Esse vai ser o tipo de oposição que nós vamos ter que enfrentar. Agora, eu acho que até aqui a postura do Flávio Dino tem sido muito, muito bem, tá muito boa aí nesses espaços de tensão, né? Ô, Juliano, falando aí de eleições municipais, como é que estão as articulações? O Datena vai ser vice mesmo no Boulos? Como é que é isso? Não vai. Eu acho até que ele quer, viu? Me parece, ouvi dizer que ele... É sincero isso dele? Você acha que aquilo foi uma grande armação, hein? Você sabe que teve gente que chegou ao cúmulo, Rovai, de dizer que aquilo ali tinha sido uma armação do Boulos, que o Boulos criou aquele ambiente. Eu li. Realmente as pessoas têm uma imaginação fértil, viu? E que o Boulos seria criado para pressionar o PT, como se o Boulos precisasse pressionar o PT. Um jornalista escreveu isso, né? O que é pior, porque se você lê isso
sei lá, cara, num tweet de um maluco, mas fazer uma análise política e usando uma deformação dessa, não tem nenhum interesse do Boulos, que naquela gravação ali só... A única coisa boa para ele é que ele não está tomando aquela cerveja Spaten ruim, tá de Coca-Cola mesmo. Não, pois é, e ainda uma pessoa num veículo progressista, né, num veículo, enfim, é lamentável. Mas, e com o argumento de que o Boulos precisava mostrar força, ou precisava, de alguma forma, pressionar o PT, o Guilherme Boulos não é de fazer isso. O Guilherme Boulos está conversando com as lideranças do PT, está estabelecendo uma relação de confiança, está fortalecendo laços de confiança que já existem, pacientemente. Nós já temos um pré-acordo, vamos dizer assim, firmado pelo presidente Lula, de que nós vamos estar juntos em 2024. Agora, claro que o acordo não pode ser de cima para baixo, tem que ter conversa, tem que ter diálogo, tem que conversar com a direção municipal do PT de São Paulo, tem que conversar com os vereadores, tem que conversar com os deputados de São Paulo. Ou seja, criar um ambiente no qual essa aliança seja resultado de um processo de construção política conjunta, e não um acordo superestrutural. Bom, mas isso o PT quer e nós também queremos. Ninguém quer que, a partir de um acordo superestrutural, agora vocês são obrigados a apoiar o Boulos, e apoiem o Boulos de má vontade, com o nariz torcido. Pelo contrário, o que a gente quer é que todo mundo esteja confortável para construir a unidade. Então o Boulos está trabalhando nisso, né? Esse episódio foi desagradável, claro que foi, mas em nada atrapalhou a construção que a gente está tocando aí para ter uma frente das esquerdas em São Paulo no ano que vem e poder mudar o rumo da cidade. Agora, é um processo que está começando, o pessoal ainda vai ter congresso esse ano, vai renovar sua direção municipal, direção estadual, né? Nós vamos ter ainda muita conversa para fazer com os partidos aliados, então temos muita água para passar debaixo da ponte aí, sem pressa, como diriam os cubanos, sem pausa, mas também sem pressa. Ontem, aliás, o Berzolini, que já foi presidente nacional do PT, está mais afastado atualmente, teve aqui, entre outras coisas, ele falou que o PT de São Paulo tem que cumprir o acordo com o pessoal e apoiar o Boulos. Dri. Eu queria perguntar para o Juliano como que ele viu essa semana, a gente teve 100 dias do governo Lula, né? E aí eu queria uma avaliação desses 100 dias e também sobre o que aí foi muito falado no arcabouço fiscal do Haddad. Bom, começando pelo mais fácil, tá? Eu faço uma avaliação positiva desses 100 dias do governo Lula. Acho que o presidente Lula fez uma opção muito clara por tomar medidas que representassem claramente para a sociedade, para a opinião pública, uma ruptura em relação ao que tinha até então, né? Então, primeiro, depois do 8 de setembro, né, principalmente, a visita do presidente Lula à terra indígena Yanomami, mostrando para o Brasil aquela crise humanitária, o resultado da política do governo Bolsonaro para os povos indígenas e as suas consequências, a briga que o presidente Lula comprou em relação à derrubada da taxa de juros, mostrando para a sociedade que é preciso mudar a política econômica, que é preciso criar as condições para a retomada do investimento produtivo no Brasil, para gerar emprego, para poder ter um novo ciclo de crescimento econômico. A opção do presidente Lula por restituir direitos, conquistas que foram desmontados nos últimos anos, como Minha Casa Minha Vida, farmácia popular, aumento de 39% na merenda escolar, aumento das bolsas de estudos, né, a volta do Bolsa Família de R$600. Então, eu acho que nesses primeiros 100 dias, a prioridade do governo foi demarcar claramente que tem uma mudança de rumos. Agora, a maior vitória que nós tivemos nesses 100 dias, e que pouca gente na grande mídia repercutiu, é exatamente a derrota do golpe de 8 de janeiro. Eu acho que há um tratamento assim meio ordinário, como se fosse águas passadas. Não, gente. O presidente Lula conseguiu unir os 27 governadores, o Supremo Tribunal Federal, a imprensa, a opinião pública, formadores de opinião, todo mundo, para isolar o bolsonarismo, isolar o golpe, demitiu o comandante das Forças Armadas, prendeu 1.500 pessoas, interviu no Distrito Federal. Quer dizer, foi uma operação de guerra para salvar a democracia brasileira. E eu vejo editoriais dos grandes jornais dizendo 100 dias mornos, 100 dias de poucas conquistas, 100 dias de poucos avanços. É um absurdo. Tá? Então, foram 100 dias de muito enfrentamento, onde a orientação geral me parece correta. Agora, sobre o arcabouço fiscal, a gente vai fazer um debate no pessoal, começou na bancada essa semana, vamos ter reunião do Diretório Nacional no final de semana, no próximo sábado, e na semana que vem um seminário da bancada do pessoal na Câmara, tá? É inegável que o arcabouço, ele tem avanço em relação ao teto de gastos, ele cria um piso, ele desconstitucionaliza as regras fiscais,
ele mantém uma margem para o investimento do Estado, acompanhando o crescimento da arrecadação. Então é óbvio que o arcabouço que o Haddad está propondo, das informações que nós temos, é melhor que o teto de gastos, mas ele também tem problemas, tá? E me preocupa muito regras fiscais que possam, em momentos de crise econômica, servir para contrair o investimento público, para segurar o investimento público, né? Algumas simulações foram feitas que mostram que se essa regra do Haddad funcionasse desde o início do governo Lula, nós poderíamos ter tido quase perto de 1 trilhão a menos de investimento, 750 bilhões a menos de investimento ao longo dos últimos 20 anos. Então, é uma regra que não pode, sob hipótese nenhuma, servir aos argumentos do mercado para zerar o déficit público, para ter superávit, às custas dos direitos do povo brasileiro. E mais, as notícias de que o governo pode enviar uma PEC para o Congresso Nacional para desconstitucionalizar os investimentos obrigatórios em saúde e educação, que hoje estão na Constituição, uma grande conquista do movimento educacional e do movimento de saúde no Brasil, olha, preocupam muito. Então nós vamos analisar com muito cuidado a proposta, né, a proposta final, assim, não está ainda disponível, mas assim que tiver, nós vamos olhar com muita atenção e o pessoal não vai apoiar nenhuma medida que possa representar retirada de investimentos públicos, que possa significar prejuízo aos direitos sociais, às políticas sociais, e aí, a partir disso, vamos definir a nossa posição na hora da votação.